Olá e bem-vindos a Ducascope TV. Eu sou Luiz Macaulay e o nosso convidado de hoje, para falarmos sobre o desemprego na Alemanha e na zona euro, é Jeremy Cook, economista-chefe da World First. A taxa de desemprego na Alemanha permaneceu inalterada a 6,4% em maio, enquanto o número de desempregados caiu em 6 mil. Como você interpreta esses dados e o que eles significam para a Alemanha, considerando que Angela Merkel havia declarado que o país vai perder 6 milhões de trabalhadores nos próximos 15 anos em função da baixa taxa de natalidade? Esse é o tipo de dado de desemprego que deveríamos estar considerando para a Alemanha ao longo do próximo ano. A queda de 6 mil ajustada sazonalmente é mais ou menos o que o mercado estava esperando. Nós precisamos melhorar de 2 trimestres de crescimento fraco no final de 2014. Mas o crescimento da economia alemã em 2015 deve chegar a cerca de 2,5%, 3%. Portanto, não há preocupações reais. Em se tratando da baixa taxa de natalidade, obviamente temos que ter certeza de que ela seja compensada pelo nível de imigração na economia da Alemanha, que ainda é a economia mais forte da zona euro. Eu não me preocuparia muito com isso, pois a Alemanha é vista como um lugar privilegiado para se viver e conseguir um emprego dentro e fora da Europa. A taxa de desemprego na Alemanha caiu cerca de 11% em 2005 para 6,4% atualmente, principalmente por causa das reformas trabalhistas, que cortaram significativamente os subsídios de desemprego após o primeiro ano. Você acha que os outros Estados-membros da União Europeia deveriam seguir o exemplo? Eu acredito que vamos continuar vendo cortes nos subsídios de desemprego ao longo dos últimos 2 anos em toda a zona euro. Essa ainda é a tendência definitiva, enquanto em outras nações desenvolvidas, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, o subsídio de desemprego deve ficar estável ao longo dos próximos governos. Por exemplo, dentro da zona euro, o foco ainda está em mais austeridade. Como você mencionou, a taxa de desemprego da Alemanha caiu de 11% para cerca de 6,4%. E eu acredito que vai continuar a cair para cerca de 5,5%. Mas a Alemanha não é o principal país quando consideramos o desemprego. Temos de olhar para outros lugares, como a França, onde a taxa ainda está acima de 10%, assim como na Itália. A questão será se esses cortes de subsídios de desemprego, que vão contra a essência da administração desses países, serão votados facilmente ou não, o que por sua vez irá diminuir a média de toda a zona euro. Os dados de desemprego para a zona euro são divulgados hoje e a previsão não traz alterações, ficando a 11,3%. Isso está de acordo com as suas expectativas? Qual é a sua previsão para o desemprego na zona euro no futuro? Eu estou bastante otimista em relação ao mercado de desemprego da zona euro durante 2015. E certamente os números do PMI começaram a mostrar crescimento e a inflação começou a subir. Isso está começando a refletir nos empregos nestes setores, o que é encorajador para esses países. 11,3% é aproximadamente o que o mercado está esperando. Nós poderemos ter uma surpresa e ver uma queda. Eu tenho a sensação de que o mercado de desemprego italiano talvez tenha se saído um pouco melhor do que o esperado no primeiro trimestre. E isso talvez diminua a média de 11,3% para 11,2%. Em se tratando do mandato único do Banco Central Europeu, o foco continuará na inflação ao longo de 2015 e 2016, com o programa de afrouxamento monetário, mas durante esse período, a taxa de desemprego também vai recuar. Muito obrigada pela participação, Jeremy. Isso encerra nossa entrevista, mas voltaremos amanhã com mais atualizações. Até mais.